Cinema, com Flávia Guerra. Hora de conversar com a Flávia Guerra, que já chega com dicas de filmes pra gente por aqui. Oi, Flávia, muito boa tarde, bem-vinda. Olá, tudo bom? Vamos ao cinema, né, gente? Bora, vamos nessa. O que você conta pra gente hoje? Olha, a primeira dica é um filme, eu adorei esse filme, e ele é diferente, ele é muito diferente, ele é um filme dinamarquês. Abriu o Festival de Roterdã esse ano na Holanda, que é um festival que eu adoro acompanhar, sempre traz filmes diferentões. E ele se chama Loucos por Justiça. Quem é fã daquele ator Mads Mikkelsen, que é o ator do Druk, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano, ator de Hannibal, entre tantas outras coisas, ele até vai estar no próximo Indiana Jones. Vai amar esse filme, porque ele faz um oficial do exército que está fazendo uma campanha ali, né, está em trabalho no Oriente Médio, e aí ele recebe a notícia de que a mulher dele morreu num acidente de trem, né, na cidade onde eles moram, na Dinamarca. A mulher morreu, a filha adolescente sobreviveu, acha-se que foi um acidente, ele volta e ele tá naquela vibe, né, de uma pessoa, aquela vibração de alguém que tá em guerra, tá sempre resolvendo as coisas pela violência e não consegue entrar em contato com a filha, com o luto, com a dor. Aí um dia bate à porta dele um cientista, né, um matemático que cedeu o lugar para. Então, né, entre aspas, ela morreu no lugar desse cara, quando ele cedeu o lugar para ela sentar. E aí ele diz para ele, olha, não foi acidente, eu posso provar, foi um atentado desse grupo X, etc. E eles partem em busca de vingança. Só que o filme mistura, Gabi, muitos tipos de filme. Uma hora é uma cena de ação, um filme violento, outra hora é uma situação em família dele com a filha, outra hora o filme é engraçado, porque, sabe, eles fazem uma trupe muito engraçada de vingança. Então é um filme que mexe com muitas sensações. Às vezes ele está num tom de comédia, passa pro drama, tá na ação, passa pra comédia. Então, assim, ele tira você mesmo, sabe, do lugar ali de conforto. Então, a gente não sabe o que esperar e, no final, é um filme sobre esse sentido da vida, de estar com quem a gente ama. Então, assim, é um filme incrível. Eu adoro o cinema nórdico, o cinema dinamarquês. Deixo a dica aqui, tá estreando no streaming essa semana. Eu já adorei porque eu adoro esse ator, né? Você citou aí alguns trabalhos anteriores dele, eu acho ele fascinante, acho ele incrível, muito bom ator, tudo que ele faz é muito legal, assim. E ele tem mais... Você ia falar, desculpa. Não, ele é incrível mesmo, sou muito fã do Mads. Tem mais uma dica hoje, Loucos por Justiça. O Loucos por Justiça foi esse que eu acabei de falar. Agora a gente desculpa, Doutor Gama. Eu que abri errado aqui a minha ordem. Ela gostou tanto que já ficou com o filme na cabeça. Exatamente. Esse Doutor Gama também quero que fique na cabeça das pessoas. Luiz Gama. Olha, é um nome que foi crucial para a luta pela abolição da escravatura no Brasil. E aí eu jogo aqui uma coisa antes, uma premissa. A gente aprendeu, pelo menos a minha geração, que tinha a Princesa Isabel, a gente aprendeu José Bonifácio e tal, mas eu acho que a luta do povo negro pela abolição, a gente aprende muito superficialmente. A gente aprende que tem quilombos, claro, que houve, a Revolta dos Malês, por exemplo, mas é tudo muito só citado. A versão oficial ele é muito superficial também. E figuras como o Luiz Gama, eles são profundamente inspiradores, tanto para as pessoas, né, as pessoas negras que estão lutando ainda até hoje, o filme nesse sentido é muito atual, fala muito da luta, né, contra o racismo, quanto principalmente as não negras, os brancos, né, porque a gente precisa saber da história desses líderes da luta. Então eu acho que o Luiz Gama é isso, o filme não é didático, né, eu estou aqui falando de escola e tal, mas o filme é a vida desse homem, um cara que ele nasceu livre, foi vendido pelo próprio pai como escravo, o pai dele era branco, português, aí ele conquistou a liberdade dele na adolescência, autodidata, falava latim, falava português, ele aprendeu a ser advogado sem se formar na escola, se chama rábula, né, essa pessoa, se eu não estiver errando o termo, que ganha o direito de advogado de tão conhecedor das leis que ele era. E ele defendeu, Gabi, ele ajudou 500 pessoas a conquistarem sua liberdade. No momento em que o Brasil, né, se tornava um dos últimos países a chegar, né, na fase de abolir de vez a escravatura. Então, ele foi um homem incrível, infelizmente morreu antes da abolição, isso não é um spoiler, né, ele é uma figura histórica, mas o filme não é sobre isso, é sobre essa transformação dele. O César Mello vive ele na fase adulta, mas o Ângelo Fernandes vive na adolescência, e ele também foi poeta, escritor, um homem muito importante. E o filme é a história desse grande homem, só que são as pequenas, grandes conquistas dele. Então é uma delícia, a gente vê tanto filme internacional sobre grandes figuras e adora, então por que não ver os nossos, né, as nossas grandes figuras do Brasil, né? Eu adorei esse filme. Dirigido pelo
Pode É, falar, pode falar. adoro o Jefferson D, diretor desse filme, ele é um grande diretor, então muito bom a gente ver. Vou adicionar aqui a sua dica, a recomendação para que quem gostar e quiser avançar aí na conversa, procurar o podcast Pretoteca da Band News FM, porque a Cíntia Martins e a Milena Teixeira entrevistaram o Celso, que faz o protagonista, né, que faz o Luiz Gama. E Flávia, o nosso tempo já tá apertado, mas eu não queria deixar de falar com você sobre isso. Hoje a gente já faz uma semana do incêndio na Cinemateca em São Paulo. Depois de uma semana, o que a gente pode dizer aqui sobre as perdas que se concretizaram e que a gente já tem noção de que aconteceram por lá? Olha, as perdas foram grandes, né, para dizer o óbvio, e muita coisa já está sendo levantada. Existe um movimento aqui, falando rapidamente, de levar alguns objetos lá para a Cinemateca, a sede da Vila Mariana, para serem tratados por funcionários voluntários também. Todo um esquema vai ser montado para que isso seja recuperado o mais rápido possível e não fique se esperando mais uma perícia, o final da perícia e tudo, porque cada dia é importante. No sábado também, Gabi, para quem quiser também participar como cidadão, vai ter um ato em frente à Cinemateca, ali na Vila Mariana, em defesa da Cinemateca, para pedir a instalação de um plano emergencial de trabalho, para que a Cinemateca volte a funcionar, né, minimamente, e o acervo seja monitorado, porque faz um ano que ele já não é também. Então, a ação continua, todo dia tem algo novo, mas sábado, 2 horas da tarde, lá em frente à Cinemateca, tem esse ato. Muito bem. Bom, registrado aqui, esse é um assunto que a gente segue olhando muito de perto, porque, como a gente já falou várias vezes, foi uma tragédia anunciada, né? Desde pelo menos julho de 2020, o Ministério Público está na história, mas antes disso já tinham associações alertando para o descuido, já tinham associações alertando para a falta de repasse financeiro. Então, uma situação muito dramática que a cultura brasileira vive nesse momento, o cinema inclusive. Flávia, sempre um prazer falar com você. Obrigada pelas dicas, também pelo balanço aqui rapidinho dessa perda que é imensurável, né? Porque a gente fala da quantidade de coisas, mas o que essas coisas representam não dá pra gente medir. É isso aí, representa o nosso valor, o valor que a gente dá para a nossa cultura. A gente precisa cuidar, né, de quem cuida da cultura e da nossa memória. Obrigada, Gabi. Até quinta que vem, Flávia, um beijo.